Olá, estamos começando o nosso terceiro podcast Talking Points. Já tivemos aqui com o Saulinho Simonassi, o Gilson também, o Gilson Pimentel, o Gilson Sinatra. Então vai ser assim sempre, vai tratar de música, fotografia, cinema, arte, literatura, todo assunto que é bacana, inclusive matemática e física quântica, porque no outro podcast eu falei, aqui não vai ter matemática e física quântica não, mas tem, porque música tem a ver com matemática, física quântica, física também tem a ver com bateria, por exemplo, né, som e tudo. Então é sempre um prazer estar com vocês e levar essas informações para vocês. Hoje eu estou recebendo uma pessoa muito bacana, muito legal, que é o Vitor Biasucci. Muito meu amigo, Vitor. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Vitor é uma pessoa assim que ele tem várias nuances, né, como ser humano. Uma delas, uma das principais que eu acho, inclusive, é esse espírito que ele tem de agregar as pessoas em torno de um projeto. E foram vários, ele mesmo vai contar isso aqui para a gente. Mas um dos que tem a ver comigo, por exemplo, foi o livro que eu lancei, chamado Melodias Imortais, que não fosse pelo Vitor, sair Melodias Imortais, né? São entrevistas, o Vitor é um dos entrevistados, Carrier, Roberto Menescal, João Virgílio, Edson Quintais, mas o Vitor me incentivou muito a lançar esse livro, inclusive ele comprou até antecipadamente alguns exemplares, que você sabe que a gente lança livro não é para ganhar dinheiro, não, para ficar rico, não. Pelo prazer também. Claro que muitas pessoas conseguem vendagens maravilhosas e tudo, mas não foi esse o propósito do livro. Fui fazer um registro histórico de uma passagem muito bonita aqui em Vitória, no Espírito Santo, que foi a passagem musical dos grandes conjuntos da época e tudo. E também o Manuel Góes, que foi um camarada que fez a editoração do livro, né, e ajudou também na parte de financeira, de colocar o livro para rodar. Então, essas duas pessoas foram fantásticas. E nesse livro, Vitor, você vai lembrar, o Vitor me ajudou a achar Cristina Esteves, você que não conhece a Cristina Esteves cantou aqui numa banda em Vitória, e a gente não conseguia achar a Cristina Esteves, e eu falei, Vitor, e o Vitor falou, não, peraí que eu dou um jeito de falar com ela. E foi o Vitor que me colocou em contato. Você lembra disso, Vitor? Lembro. Contato com a Cristina, a gente sempre passou o telefone, eu liguei e tal, entrevistei, até o capítulo dela aí. E também uma figura sensacional, uma pessoa muito bacana, que é o João Virgílio. Né? O Vitor é muito amigo do João Virgílio, porque o Vitor, ele é um músico, sabe, muito bom. O violão dele maravilhoso também, baixo. E o João Virgílio, Vitor, você vai lembrar disso, ele gravou o primeiro... Olha, Cristina Esteves, tá vendo? É um capítulo do livro. Né? A Cristina me recebeu muito bem. Cristina, você vai ver esse podcast. Muito obrigado por ter me recebido lá e contado essas histórias maravilhosas. Né? Assim como também o João Virgílio. E o João Virgílio tem uma característica interessante, porque ele foi o primeiro conjunto capixaba, primeiro conjunto aqui do Espírito Santo, a gravar um LP. Aí, que figura sensacional. Olha a foto dele, super elegante ali, aquele blazer, né? Bacana e tal. E ele foi o primeiro a gravar um LP. E eu trouxe para vocês verem. Aliás, tem gente que não sabe nem o que é LP. Nós vamos saber duas coisas. Primeiro, o que é um LP? E segundo, o LP... Vou tirar até essa capa para evitar o reflexo. O LP original, Vitor, aí, do João Virgílio. Que bacana, né? Eu achei, comprei isso. E ele até me fez uma dedicatória, né? Está vendo aqui? Ao professor Antônio Marcos, um abraço afetuoso do João Virgílio. Isso em 2016, quando eu fui entrevistá-lo, né? E é interessante, Vitor, que sabe que eu gosto de rodar e para esse negócio de vinil, essas coisas todas. E ele me falou na época de um camarada chamado Art Van Damme. Eu estava rodando um sebo aí, não sei aonde, nos Estados Unidos, sei lá, achei o LP do Art Van Damme, cara. Olha só, tá vendo, Vitor? João Virgílio, olha aí, tá aqui o LP. Mas, Vitor, como é que foi essa coisa assim de você se envolver com esses projetos? O que despertou em você isso, né? Bom, em primeiro eu quero dizer que, discordando um pouquinho de você, não fui eu que colaborei com o livro, foi você que fez o livro. Poxa vida, eu fiquei muito feliz de poder tentar alguns contatos, mas eu ganhei aqui um capítulo final inteiro. Muito bom, então, por isso sinal, não tem preço, isso é uma coisa maravilhosa, eu te agradeço. E que bom que a gente pôde trabalhar juntos em algumas partes desse livro.
E lembrando o caso da Cristina Esteves, ela Sim. no início estava reticente, né? Ela não queria, não, eu não quero mais saber de cantar, não sei o que lá, só canto na igreja e tal. E no final ele te atendeu, teve até um lance de uma igreja errada, né? Fui. Marcamos Nossa. numa igreja que seria em Jardim Camburi, fomos e você foi em Jardim da Penha. Aí, Era outra igreja, mas tudo era igreja, deu tudo certo, tudo a missa saiu certinho. então, foi muito bom. Muito obrigado pelo capítulo que você Prazer. dedicou ao livro. Um prazer. É uma coisa para o resto da vida, é uma memória para minhas filhas, meus netos, para todo mundo. Que Muito bacana. obrigado. A minha entrada na música foi em 1968, em Santa Teresa. Eu tinha 13 anos. Ah, você é de Santa Teresa, você nasceu em Santa Teresa. Então, lá tinha um conjunto chamado The Shelters. Olha. E eu gostava muito, né? Gostava muito de lá ver eles ensaiarem numa casinha bem humilde. Eu ficava doido de ouvir aquilo, sentava na janela e ficava lá. E logo eu comecei a aprender a tocar violão com o Tadeu, era um rapaz que tinha lá, me deu os primeiros passos, eu aprendi. Depois esses colegas do conjunto de Shelters tiveram que vir para Vitória para estudar, porque não tinha mais escola em Santa Teresa. E nós ficamos lá com outro conjunto, com alguns deles, chamado Os Protótipos. Os Protótipos. Como que a gente fazia para pegar uma música nova? Era rádio, ondas curtas. Então a gente sentava na beira da rádio do seu Antenor, do rádio do seu Antenor, aquele radinho de baquelite, todo mundo copiando a letra. Roberto Carlos lançava música nova, a gente ia copiar, aí a onda sumia. Tinha que esperar o próximo programa para fazer o que faltava. E quando era em inglês, que era uma música dos Beatles, esse é o problema. a gente chamava um colega lá, que era o Paulão, que era americano, ele nos ajudava muito, Paulo Abrawaia, mas ele, por ser americano, não entendia todas as gírias do inglês. Então ele copiava mais ou menos e o resto a gente fazia a pronúncia. Fazia embromeixo ali, fazia embromeixo, Então era um conjunto de baile. O nosso conjunto era para tocar em Itaguaçu, Itarana, Fundão, Santa Leopoldina, Vitória, Colatina, Santa Teresa. Era um conjunto de baile, não tinha barzinho para tocar. Era no baile, Era né? baile. E Então, essas músicas todas de baile mesmo. Essa é a época de muito Roberto bom. Carlos, alguma coisa Renato americana. seus Blue Cats, Renato, Beatles, Rolling Beatles. Stones, e aí Tudo foi. rolava ali. Vocês tiravam tudo e mandavam. Iê, né? Iê. Então foi lá em Santa Teresa com um conjunto de baile. Depois eu fui estudar fora, em Santa Rita do Sapucaí, e lá eu estudei muito, eu praticamente não me dediquei mais à música, fiquei um tempo sem tocar. Voltei para Vitória e em algum dia da vida eu encontrei Alverte Buteri. Um amigo meu chamado Luiz Guilherme me levou na casa de Alverte. Alverte tinha instrumentos maravilhosos, eu era acostumado a tocar no violãozinho simples, tal. Chegava lá o Alverte com aqueles instrumentos muito bons, contrabaixo Yamaha de 5 cordas, de 6 cordas, mesa de som. A gente ficava lá tocando toda quinta-feira, das 8 da noite até às 6 da manhã. Nossa! Era o tempo de tomar um banho depressa e para ir trabalhar. Tá parecendo os Beatles no Cavern Club, tocando direto lá. Muito bom, muito bom. Então, Alverte foi uma pessoa espetacular que me colocou de volta nessa parte da música. Me deu alguns instrumentos. Um dia ele comprou um contrabaixo de 6 cordas. Ele falou, Vitor, experimenta esse aqui. Era um Ibanez de 5. Olha. Pô, que legal esse contrabaixo. Leva para você. É mesmo. Assim, generoso. Cara generoso. Né? Depois ele tinha um violão MIDI muito bom que ele comprou do Sérgio Souto. Ele falou, Vitor, experimenta esse violão. Eu falei, Alverte, esse violão é um violão MIDI. Tem que ter o sintetizador, tá lá em casa. Leva, experimenta. Levei. Alverte, tá tudo perfeito, funcionando maravilhosamente bem. Fica para você. Então, uma pessoa generosa com todo mundo. Na casa de Alverte foi o Altamiro Carrilho, a gente está tocando com ele. Depois ele fez o aniversário, trouxe o MPB4, toquei horas com o MPB4. MPB4? Maravilha, maravilha. Depois você falou na banda Millennium. Isso aí. A Tânia Catarina, que você conhece. Conheço muito, um abraço, Tânia. Querida amiga, né? Ela me convidou para fazer uma banda, já existia a banda, eu entrei na banda, com Eliane Gonzaga, com Almir Paulo e com Quito. Quito, que cantou com Edson Quintais. Isso aí. Então a gente fez essa banda, fizemos muito bailes aqui no Espírito Santo, foi muito bom também. E aí eu voltei muito para a noite, porque a banda Millennium tinha 5 músicos, mas de vez em quando o contratante pedia, mas eu quero uma orquestra. Aí a gente chamava 3 metais, mais um baterista, então ficava uma coisa maravilhosa. Então, várias formações com grandes músicos da música capixaba. Millennium. Daniel Dias, Sérgio Rover, os 3 irmãos Paulo junto, Toninho, Colibri e Almir. Mas
Ó, Olha, fizemos um carnaval lá olha no só. Libanês, lá no final da Praia da Costa. Aham. Os 3 irmãos Paulo e mais bastante músico, tocando carnaval, matinê. Naipe de metais lá, só Nossa, bombando. mas lindo. Aí aconteceu uma coisa interessante, eu não poderia contar, mas vou contar. É. Na hora do intervalo, subiu um rapaz no palco e foi pegar um dos sax para tirar uma foto. Os irmãos Paulo jogaram eles lá de cima. Lá de cima. Era intocável aquilo Não ali. pode mexer no nosso instrumento. Deu uma confusão, parou o baile, 40 minutos de intervalo, depois foi resolver. Mas o instrumento é assim mesmo, né? O É, músico não claro, gosta que a pessoa vá pode. lá e mexa no instrumento. E se ele fosse pegar cuidadosamente, muito bem, É, mas ele estava um pouquinho alterado, já tinha alterado, tomado uma poderia. cervejinha e tal, e foi lá dar uma de Então foi Ben uma. Webster. Isso aí, foi uma situação interessante, né, folclórica, que eu sempre guardo. Nesse tempo, depois o Toninho faleceu, né? É. Mas eu continuo tocando muito com o Almir, gosto muito de tocar com o Almir, Colibri também maravilhoso. Mas então tive a oportunidade de fazer som, Marcelo do trompete, mas muita gente boa. O Marcelo eu não lembro, não. Marcelo Não, mas Trompete eu tem não muita lembro. gente. Marcão do trombone de Sim, vara, esse Rafael sim. Rocha, Rafael, que está lembro. fazendo arranjos É, espetaculares no Rio de Janeiro para Ivan Lins, para quem você olha, pensar de grande, que ele está beleza, hein? muito bom. Que Tá beleza. espetacular. Tinha o Daniel Dias, Daniel Dias. muito bom. Daniel Dias, além de ser um bom trompetista e flugel, ele toca flugel, ele conseguiu nos Estados Unidos fazer um instrumento com a marca dele. O quê? Então é fabricado nos Estados Unidos, ele aveludou, eu quero assim, assim assado, tira um pedacinho daqui, aumenta um pedacinho dali. Enfim, ele ajudou no desenvolvimento do instrumento. E hoje, se alguém quiser comprar um trompete com a marca Daniel Dias, vai comprar, que foi fabricado nos Estados Unidos. É um negócio muito bacana. Olha, Vitor, eu vou fazer um parênteses, porque isso é bom para você que está aí na noite, está buscando seu caminho também, cantando e tocando. Tem alguns casos assim, né? Tá vendo como é que dá certo, cara? Insiste, persiste. O Daniel Dias, eu lembro dele, eu acho que ele era do exército, não sei, era uma coisa assim, ele Eu acho que era paraquedista. paraquedista e tal, e ele maravilhoso. Agora, olha só que sucesso, que maravilha, que notícia boa. É. E o filho dele também toca muito, né? Contrabaixo. E até ele fez uma música, que eu não estou me lembrando o nome, mas vou lembrar, que o Luiz Paixão resolveu colocar uma letra. Era uma música instrumental, o Luiz Paixão escreveu uma letra, eu tenho o manuscrito, e nós gravamos, eu, Eliane, Márcia e a Andréa, e mandamos depois para o Daniel Dias e para o Felipe, filho dele. E é uma emoção muito grande. Olha, o Vitor está trazendo umas coisas aqui. Eu vou fazer outro parênteses. O Luiz Paixão. Tem gente aí que também não conhece o Luiz Paixão. O Luiz Paixão é um ícone de todos nós. O Luiz Paixão, ele foi para os Estados Unidos muito novo, lá para a década de 50. Ele andou com a banda de Stan Kenton. Quer dizer, rodou aquilo tudo, entrou num ônibus, ele estava na cafeteria da universidade que estava fazendo um curso lá, entrou lá e foi rodando, depois veio para Vitória, dar aula no IBEU e fazia as versões todas, traduzia as coisas todas. E o Vitor, muito amigo dele. Aliás, como era aquele barzinho de esquina que você tocava? Vanderbar Café. Vanderbar. E o Paixão ia para lá e Muito, e cantava. cantava e tal, se Com divertia. aquelas roupinhas próprias, um sapato de sapateado, Sapateada. mesmo, marrom e branco. Ele ia lá, you must remember this. Isso aí, ó. Aqui Ele sabe tudo e canta. Era a música dele, a música que ele gostava. E o quarto dele, você já foi lá também? Fui uma vez. Que tinha aqueles LPs enormes e tinha aqueles discos com dedicatórias de. Ella grandes. Fitzgerald, por exemplo. Ella Fitzgerald, por exemplo. Esses discos eram do Voice of America. E o acervo dele era fantástico, fantástico, fantástico. Ele disse que o primeiro LP que chegou em Vitória foi um dele, doado por um embaixador americano. Ele tem lá, bom, ele tinha porque ele faleceu, né? Mas ele tem um tesouro na casa dele, não sei onde está esse acervo hoje, porque a casa foi posta à venda, né? Mas um tesouro musical, Art Black, todo mundo. Isso, essa turma toda. E a irmã do Luiz Paixão era secretária de Vinícius de Moraes, lá no Itamaraty. E o Vinícius veio aqui visitar, ficou aqui em Vitória, na casa do Luiz Paixão. E ela era casada com... Esse é uma fera. É o... Degas. Não, Degas não. Esqueci. Um saxofonista. Moacir é outra fera aqui de Vitória também. Então, uma família muito musical, né? A irmã dele que você falou, acho que é a Sônia. Sônia. Ela gostava de ir lá no Bélia e cantar, ela cantava lá. Tem o Bélia, Bom, depois, em algum momento, reunimos-nos, você fez parte, e montamos o Clube da Música. Isso. O Clube da Música
é um conjunto de pessoas que querem cantar ou tocar algum instrumento, mas não têm oportunidade de tocar com um acompanhamento profissional. Uhum, Então, hoje é o Roger, o Marlon e o Hugo, uhum, são 3 ótimos músicos que acompanham quem quer ir lá no palco cantar ou solar com o instrumento, né? isso. E nós fizemos parte da diretoria, né? E o Clube da Música continua funcionando. Eu fui lá outro dia, tá maravilhoso. Que, Muita gente cantando, muita gente tocando. é, Eu fiquei muito feliz de ver o que eu vi. Quando a gente começou, era lá no Espírito Espírito Jazz, Jazz. né? Começamos no Espírito Jazz. Depois que o Espírito Jazz mudou a finalidade, hoje é É, uma casa de eventos, é. e eles mudaram para o Raiz do Canto. Raiz do Canto, tá lá no Raiz do Canto. Funciona em 2 segundas-feiras do mês É. e é um espetáculo. Ao lado da ponte Ayrton Senna, Isso. ali. Então foi uma iniciativa que a gente fez, que foi um sucesso e continua até hoje. Eu vi muita gente nova lá cantando, sabe? Diferente daquele tempo que a gente fundou. Já tem a filha do Cláudio Piras, por exemplo, tá cantando, a Também. Carol. Então, Anjinha Buais. Anjinha que não fazia Moraes está mandando parte, bem pra a caramba. Ana Rita Novaes. Ana Rita Novaes, muito boa. Tá Toca bacana. O bem. clube continua a Silvia, continua Silvia. a Aifa. É. Tem Então, uma turma lá bacana. Segunda-feira. a Luísa, do Afonso. Muito Luísa bacana. Malha. É. E no Clube da Música nós pudemos trazer, a gente recebia um valor mensal de cada músico para custear as despesas, pagar, por exemplo, os músicos que tocam profissionalmente, mas nós trouxemos grandes músicos aí, né? Grandes nomes da música nacional. Primeiro foi Filó Machado, que é parceiro do Michel Legrand. Ele tem Parceiro do composições com Michel Legrand, então é uma pessoa importante no mundo. É a nata da nata. Michel Ele Legrand. veio aí numa boa, uma pessoa simples, tocou e encantou todo mundo, né? É. Temos filmes lindíssimos do povo, do público cantando junto com ele. Depois trouxemos o Menescal e a Cris Delano, Roberto Menescal e Cris Delano. Veio. com muita ajuda do Carrier. Carrier que ajudou muito amigo de muito. Carrier, foi muito amigo de Carrier. Isso. E depois o Marcos Vale com a esposa, a Patrícia. Patrícia. Foi outro show. Então o Clube da Música, em cada início, trazia um músico capixaba, que tocava ali 30 minutos, por exemplo, ganhava um cachezinho, não era grandes coisas, que era o que a gente podia administrar. Mas todo mundo foi, com uma boa vontade muito grande, e depois entravam os aspirantes. Os aspirantes, os amadores. Muito bacana. E a turma da cozinha, os músicos ali, só segurando a onda. Nego desafinado, arruma dali, daqui, foi embora. É o coração solto, né? Ninguém estava preocupado com isso. Então foi lá na Tércia Lopes, mas foi lá muita gente. A Cristina esteve lá também. Outra pessoa do seu livro que é importante também é a Virgínia Klinger. Virgínia Klinger. Também sensacional lá. A Virgínia. Foi no lançamento do meu livro, lá no Espírito Jazz. Cantou. Ela é figura humana sensacional. Ela tem uns irmãos que tocam, então temos gravações também com ela. É. No Vanderbar Café, nós tocamos com o Miele. Miele veio aqui também. A Miele eu não sabia. Não. Trazido pelo Carrier. Ele e Carrier eram muito amigos. Ah. Tinha até umas histórias assim. Hoje os dois são falecidos, né? Mas tinha umas histórias assim. O Carrier tinha um apartamentozinho no Rio. E o Miele se hospedava lá e ficava. Aí, uma certa noite, o Miele saiu. Quando voltou, o Carrier falou: que camisa é essa? A camisa é minha. Carrier, fica na sua aí. Eu peguei uma que estava aí no cabide e pronto. Tomou conta da casa. Isso. Aí a Lúcia, do Vanderbar, uma época, estava aí precisando de um apoio. O Carrier falou: peraí que eu vou trazer o Miele. Miele veio e tocou 2 noites. Eu e Roger tocamos com ele, tem gravação lindíssima. Se eu pudesse... Lindíssimo. Então, foi um contato muito grande. A gente pôde oferecer também aqui à sociedade músicos muito bons, muito bons. E você, Vitor, tem uma coisa interessante. Você registrou tudo isso em vídeo. Eu tenho 499 clipes no meu canal do YouTube. São quase 500, falta um para chegar a 500, com mais de 1 milhão de visualizações. Isso dá muitos dias assistindo 8 horas por dia sem repetir. É muita coisa. Então você colocou esse acervo todo no YouTube, você tem um canal para isso? Eu tenho alguns canais, uns auxiliares. Tal. Esse de música tem 499 clipes. Está registrado lá o Menescal, o Miele e todos os músicos capixaba. Tem você. Eu também. Tem você lá cantando Deep Purple. Deep Purple. Olha. Então, é um canal muito bacana. Por exemplo, lá no canal do YouTube tem a Virgínia Klinger.
Olha, o Geraldo Cunha, o Ilmar Inácio, a Cristina Esteves, o João o Virgílio. Wilmar cantou com o Altemar Dutra, Isso aí. E né? também cantou com um conjunto aqui de Vitória, que eu não estou me lembrando qual. Raul Sampaio, registros importantes, Anatécia Lope, Madu Marino, o Amâncio Pereira, que é o pai da Valesca. A Seu Amâncio, Valesca? ele tocava violão só com o dedão, é É, engraçado, é, com agilidade, né? Só com o dedão. é. O Hélio Gonzaga, que continua tocando até hoje, pai da Eliane, tem 80 e tantos Hélio anos e está Gonzaga. tocando. Toca muito violão, muito bem. Tem músicas do Luiz Paixão cantando. Luiz Paixão. A gente gravava muitos desses clipes lá na casa de Tarcísio e Eliane. Então tem lá o Luiz Paixão cantando Marina, numa versão que ele fez para o inglês. Marina, Marina. E aí vai. Eu sei O disso. Marina ele falava É, no sotaque, É, né? é. Tem o seu Hélio, do sax. Hélio. O seu Hélio está com 102 ou 103 anos. E até pouco tempo tocava um sax Tocava lá fantástico no Clube da Música. E na janela da casa dele, na Chapeau-Prévôt. Ele pega o sax, fica lá tocando. É, Muito olha bom. só. Hein? Quarteto JB, tem gravação com eles. O Pedro de Alcântara, pai e filho. Se for falar todos aqui, é muita gente É um que tocou. time Muito bacana. pesado, um time de muita qualidade, de muita qualidade. Olha, sensacional, E eu sensacional. fui muito bem aceito aqui em Vitória, né? Considerando que eu sou de Santa Teresa, eu sou da roça, né? Santa Teresa, bem Mas na cheguei roça. aqui, Afonso Abreu, que é o ícone nosso modelo, né? E todo mundo. Então, foi muito bom tocar com todos eles. Continua sendo, porque eu continuo tocando. É, Né? Tenho tocado bastante com a Márcia Chagas agora, fizemos uma parceria muito boa, sempre com músicas novas, músicas estándares nacionais e internacionais, e algumas com alguns arranjos mais modernos. Né? aham, uma Mas roupagem nova, né? mas tem a Moonlight Serenade que a gente mantém naquele Sei. estilo, tem What a Wonderful World, É. e outras não. A gente já pegou e já colocou uma bossinha, É. um estilo mais diferente. Até Beatles em bossa. Né? É, Vitor e Márcia. Eu ouvi lá e tá muito bom. Se vocês puderem ver os dois, o Vitor e a Márcia, vocês vão adorar. Porque a amplitude do repertório, como ele bem disse, né? Vai de A a Z e com muita qualidade. A Márcia está com a Tá voz cantando muito bem. muito bacana. E aí, sabe, né, Márcia? Se você estiver me vendo aí, you don't know me, né? You give your hand to me. Ela está then you say you cantando know. essa música, nós cantamos esse dia no Clérigo Café e falou: essa é para Marquinhos. É, Pois que porque bom. você gosta muito dessa música. Adoro Gosta muito essa de muitas músicas. Mas né? essa eu gosto muito mesmo. Aliás, você apareceu esses dias com seu netinho Foi. e lá no fundo aquele gravador de rolo, De acho que é o rolo. Pioneer, É, né? isso. Rodando lá e tocando as músicas, seu netinho curtindo. O Você Benjamin. está transferindo para ele o seu gosto musical. Né? Estou passando para ele toda essa cultura aí musical. Ele adora, ele fica vendo aquilo, ele adora, né? Eu estou vendo aqui, Vitor, você trouxe outro livro aí. Ah, sim. Esse outro livro aí. Esse livro. Você está envolvido nesse livro também? Eu fui premiado. É Tarcísio Faustino, igual fui no seu com um capítulo. O Tarcísio Faustino fez aqui também um livro sobre música capixaba, né? Ah, E tem um capítulo aqui, O Caçador Sem Recompensas. olha. Conta essa história de Santa Teresa Sim, e etc. Então, é mais um essa vida sua. grande agradecimento que eu tenho. O Vitor falou no Tarcísio Faustino. O Tarcísio é uma pessoa sensacional, um pesquisador, né, erudito. Ele é professor universitário. Tem o programa dele ainda Tem um programa Rádio Universidade. 30 Rádio anos sem Universitária. interrupção. Domingo Brasil. 30 anos. Bateu o recorde de Marinha Calixto, então. Nossa. Olha, Se não for 30, é 29. 29. Dá uma arredondada aí. Mas olha, vale a pena. É na Rádio Universitária, acho que é sábado. Domingo às 10 horas da manhã. Domingo às São 10 2 horas de programa. Uma boa dica para você curtir o seu domingo aí. É muito né? bom. Ele é um programa só de músicas brasileiras. Só música brasileira. Não que ele tenha algo contra as É. músicas internacionais, que ele inclusive curte e gosta, É. mas esse programa dele, desde que nasceu, é um programa para músicas brasileiras. E ele colocava uma interpretação que tinha com aquele, meu Deus, lá da Gazeta, que fazia sempre uma interpretação de alguma música, né? Ah, ainda faz, o Jace. Jace Teodoro. Jace O Teodoro. Jace Teodoro. Ele faz aquelas músicas Ele- mais dramáticas e Isso tudo. aí, ele E o Jace é fera nisso, né? transforma a letra da música numa poesia, mas ele representa. Né? É, bacana. Ele é bacana. muito bom. E tem uma parte também com a AIFA comentando músicas de cinema. Ah, é? Então é um programa bem variado. Tem a primeira hora com o Tarcísio, tem lá o momento instrumental e tem as músicas com voz, depois tem a AIFA, tem o Jace, é muito bom.
Inclusive, já que nós falamos em música instrumental, o Tina Tirone, há alguns anos, mandou para mim um violão tocado por ele bastante simplesmente, né, sem a intenção de ser um violão mais bem tocado, e um assovio. Aí ele falou, essa música é para você, chama-se Victor Biasucci. Olha. Aí eu falei, pô, Tina, uma música chamada Victor Biasucci não vai rolar. Aí, não, mas a música é minha, eu vou fazer assim, esse assado, a música é minha e tal. Aí nós, depois de discutirmos um pouco, no bom sentido, ficou Ao Amigo Vitor. Ao Amigo Vitor. Ao Amigo Vitor. Aí eu falei assim com o Roger, ô Roger, tem um amigo lá do Rio, eu contei uma mentirinha. Tem um amigo lá do Rio que precisa escrever uma música, mas eu não sei escrever música, eu não sei a notação musical. Você pode fazer para mim? O Roger fez, transformou aquele assovio do Tina em partitura. Partitura, né? Aí o Pedro de Alcântara depois fez um arranjo espetacular com grandes músicos. A música tem 8 minutos. 8 minutos? Bem pequenininha, mas o Pedro fez ela ficar com 8 minutos. Mas é muito bacana, é muita gente boa tocando, e muita gente boa cantando só para papá, porque a música ainda tem uma letra, que é outra briga minha com o Tino. Porque não pode ter uma música com a letra chamada Victor Biasucci. Não pode, não rola, né? Então, mas foi outra grande homenagem que eu recebi do Tina. Agradeço muito, é uma pessoa do meu coração. Está no Clube da Música até hoje. Até hoje o Tina se envolve com a gente. Isso. Então, essa música ela é uma abertura ou um encerramento no programa do Tarcísio. Agradeço a Tarcísio também, uma pessoa do coração também, claro. Que bacana isso. Então tá lá, é um momento instrumental brasileiro. Toquei no Festival de Jazz de Santa Teresa em 2017, a convite da Kátia Rocha. Também fizemos um Teatro SESI, um programa muito bacana com o Cola. Ele era um cantor, hoje ele é um profissional da justiça, está lá no Nordeste. Aquele que canta Sinatra? Canta as músicas de Sinatra? Isso. Aí fizemos um show muito bonito lá, com grandes músicos também. Em 2018, o Zé Olavo, que é o organizador do Santa Jazz, do Festival de Jazz Santa Teresa, me convidou e me deu 1 hora. Então, estava lá ao lado dos grandes músicos. Então, eu levei o trio Via Brasil, que é o trio com quem eu toco, né? O Roger no teclado e o Marlon na bateria. E convidamos 12 músicos. Olha. Que foram lá. 2 de Santa Teresa, eu achei excelente. Prestigiou a terra lá. Então, é o Dinho Loss, que cantou uma música italiana. A Elias Alves, que é uma professora que veio de Brasília em busca de uma melhor condição de vida e ficou em Santa Teresa, e ela cantou também. E aí foi daqui, Eliane Gonzaga, Andréa Ramos, Márcia Chagas, a Maria Amaral, e um rapaz de Domingos Martins tocando acordeon, Estevão Evaldi, e Clóvis Castelo Miguel tocando gaita, harmônica. Na harmônica ali. O próprio Zé Olavo cantou uma música conosco. E não sei se eu lembrei de todo mundo, a Amélia Barreto era convidada. Amélia de Cachoeiro. De Cachoeiro. Só não pôde ir no dia porque ela teve uma gripe violenta, mas ela estava... A Amélia chegou a fazer algumas coisas com você aqui na noite, não foi uma época? Nossa, nós temos um show muito bonito, eu e a Amélia, com músicas de Milton Nascimento. Olha. Mas é muito bonita aquela música. Clareia, sonhando. Nossa, ela canta isso. Milton é difícil de cantar, tem que ser uma voz muito refinada, né? Uma afinação legal, né? Você falou aí, né, Andréa Ramos? A Andréa está cantando muito com o Tarzan, né? O Tarzan e o Edu. Eles formam o trio Babel Trio. Babel Trio. O Tarzan é o companheiro da Andréa. Eles fazem um grupo muito bom. O Tarzan é muito livre no violão e canta e tal. A Andréa é espetacular para cantar e o Edu também. Então juntou os três. Fez um trio maravilhoso aí, né? De vez em quando eu acompanho nas redes sociais aí, né? Hoje nas redes sociais é uma maravilha por isso. A gente sabe onde todo mundo está cantando e tocando e vai ver. Isso. E ultimamente eu tenho tocado bastante, mas eu sou muito fominha, né? Eu gostaria de tocar muito mais. Se deixar ele ficar tocando a noite toda. E não fazer intervalo, mas tem que fazer, né? Então, nós estamos tocando, eu e Márcia, um trabalho, como eu falei, bastante grande. Estamos tocando na Oca. A Oca, você conhece? A Oca é no centro de Vitória. A Oca é um negócio interessantíssimo. É um restaurante e bistrô. Não, e ateliê. Ateliê de arte. Bistrô e ateliê. Os proprietários são 2 artistas, não necessariamente formados em arte, mas o Caio o Fabrício eu não sei. Mas eles têm a veia artística.
Então, o Fabrício é o chefe. Então, a Oca é uma casa muito antiga, com cada um dos cômodos ajustado para ser um ambiente. Se você quiser ficar no cômodo onde acontece a música, você fica. Se você quiser ficar em outro lugar com sua família, com seus amigos separadinhos, você fica e chega o som lá também. Chega som até no banheiro. Eles têm um sistema de som muito bom. Comida espetacular e diferente. Tem uns pratos lá que não se encontra em alguns restaurantes. E fica exatamente atrás do Carlos Gomes. Tem uma escadinha, você sobe ali. Ah, eu sei onde é que é. É muito interessante. Nós temos tocado lá, vamos tocar lá agora dia 21. Isso é de noite ou de dia? Tem de noite e tem de dia. Aos sábados tem o almoço, né? Geralmente é um sambinha, um chorinho. E à noite é jazz, é bossa. Nesse dia 21 nós vamos fazer um set de Maria Bethânia. A pedido deles, inclusive. Né? Tem muita opção agora em Vitória também. Agora, essa que você falou aí é maravilhoso. Parece coisa de Europa, né? De parte Parece. do Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, essa coisa bem aconchegante, né? E tem música e arte, literatura, tudo. Um outro lugar legal que a gente está tocando também é o Bendito Bistrô, aqui perto do Day by Day, na Praia do Canto. E interessante que os proprietários falam assim, não, nós queremos música. Se não tiver cliente porque choveu muito e der prejuízo, a gente paga. Porque nós queremos juntar a arte da gastronomia com a arte da música. Bacana. Eu achei bacana que isso é deles. Poxa, hoje está chovendo muito, cancela. Não, vamos fazer a música assim mesmo, porque faz parte do nosso espírito. Isso. Então a Mônica é a chefe, muito bacana, cozinha muito bem. E os dois irmãos, né, que estão lá, o Vitor e o Leandro, então eles comungam essa ideia de juntar a arte da culinária com a arte da música. Isso é muito bacana. Tudo a ver isso, né? Outro lugar que a gente tem tocado também é o Clericô Café. Clericô, ali na Curva da Jurema. Jurema, que abre para o café da manhã e só fecha à meia-noite, 1h. É interessantíssimo. Uma ideia interessante ele abrir ali aquele Clericô Café, né? Ali o meu filho tem o Oasis ali, o beach tent ali em frente ali, é maravilhoso aquele lugar, maravilhoso. E agora, a partir de 2 semanas, nós começamos a tocar às 17h. Foi antecipou. Puxou, eu acho que ele deu uma dentro, porque foi um público bem legal nas últimas 2 vezes. Começando cedo, as pessoas que precisam voltar para casa mais cedo conseguem voltar, vão com criança. Ali eu tenho feito em trio ou em quarteto, Carlos Augusto no piano, o Almir ou o Sérgio Rover no sax, eu e Márcia. Tem sido bem bacana ali também. Vocês, nessas pegadas, vocês não sentem muita falta de bateria? Não, porque também às vezes os palcos são pequenos. É uma coisa bem acústica, bem íntima, né? Até que no Clericô cabe uma bateria. Bem sutil, né? Agora, nos outros lugares não cabe nem fisicamente. Você instalar uma bateria ali, não tem espaço. Não tem espaço físico. Então você faz o baixo ali no seu violão eu faço o baixo no violão, ou no caso, quando o Carlos Augusto vai, eu faço o baixo no baixo. Tá. Temos tocado também no El Libertador, lá cabe bateria. Então, esse dia eu toquei lá com o Joãozinho. Joãozinho é maravilhoso, é clássico. Isso, Joãozinho é um baterista clássico. Ele de repente começa a tocar aqui no tripé, ele bate na cortina, ele sai da bateria. Clássico. Né? E é um zen, né? É zen, tranquilo. Com o Sérgio Rover e com a Márcia, tocamos também lá no Canto da Praia, lá no final de Camburi. Canto da Praia. É um espaço que está sendo muito bom para música. Tem que visitar, eu vou lá dar uma olhada. Nas terças-feiras acontece o Alexandre Borges. Sim. O Borginho. Borginho é um grande guitarrista, com uma turma espetacular. Mazinho na bateria, Sérgio Rover no sax, Eliel no contrabaixo e no teclado vai... daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Gente boa pra caramba, toca muito, só me fugiu o nome dele, tô vendo. Alexandre. Toca muito. Então é um dia de música de altíssimo nível. Música de nível de festival internacional. Espetacular. E eles começaram a convidar pessoas. Então eu e o Márcio também já fomos. A semana passada foi um guitarrista, o Marcos, espetacular. Tem dia que eles chamam um sopro. Então a terça-feira ficou muito boa lá. Que maravilha, que notícia maravilhosa você está trazendo, velho. São vários lugares. E é interessante que a gente tem. Você tem a opção do rock ali com o Saulinho ali. Tem o filho do Afonso Abreu, o Murilo, abriu o Dezemba também, uma ideia muito bacana, alternativa. Então, a gente tem todas essas opções. A Vitória virou um grande caldeirão. Vila Velha não tem. Tenta
tenta alavancar isso, mas não tem a mesma coisa que Vitória tem, né? Não sei. Eu toquei recentemente lá, você esteve lá até. Foi no Oceanville. Oceanville, né? Tem um projeto É. para fazer a música. Eles ainda estão indecisos se vai ser na quinta ou na sexta, mas querem incrementar o projeto. E tem algumas outras casas. Para quem mora do lado de cá, é difícil por causa de chegar no horário, por causa da ponte. E vice-versa. Quem mora lá e vem tocar aqui tem a mesma dificuldade, né? Vamos torcer para Vila Velha também avançar nisso, nessas opções de música, esses lugares oferecerem música. O dia que eu fui ver, a noite que eu fui ver vocês lá no Oceanville, foi excelente, o pessoal adorou, poxa. E a gente ainda tateando qual é o repertório que é bom buscando para aquele local, para aquele músico ali, mais em frente da praia mesmo, toda essa coisa de praia e tudo, mas vai dar certo, Vila Velha vai entrar nessa trilha. Vila Velha, você vai lembrar, nós tocamos muito no Orla Grill. Orla Grill. Do lado antes tinha o da... Café Touché. Café Touché, da Aglaia, Aglaia de Ovezan. Muito charmoso também, Nossa, né? fantástico. Era um barzinho, não era um restaurante, né? Mas... Café Touché, sensacional. Então, Vila Velha já teve também um momento musical muito bom. E hoje eu suponho que esteja... Já está, porque a gente Delira também, ainda tem o Delira. Delira tem. tem. No Parque das Castanheiras agora tem muito lugarzinho bacana, que o pessoal está fazendo música ao vivo também, né? Ah, sim, tem um restaurante lá, Dom Aguilar. Dom Aguilar. Isso. Então a Vila Velha também está na trilha aí, está na trilha. É só dar mais um gásinho que vai cada vez ficar melhor. Né? É isso. E eu queria mostrar um presente que eu ganhei aqui. Olha, eu estou vendo aí um violão aí que eu vou te contar. Mas esse violão tem... Parece um de Giorgio, assim, É um sei lá. Giannini. Um Giannini, hein? Um Giannini tem aqui dentro uma etiqueta que diz que ele é de 14 de março de 1964. 1960. Portanto, no ano que vem ele fará 60 anos. Puxa vida. A história desse violão, que é um espetáculo, um violãozinho antigo, com algumas rachaduras, mas tem um som espetacular. Esse violão, na época, em 1964, foram feitos 3 violões, especialmente um para Baden-Powell, na época o maior violonista brasileiro, um para Paulinho Nogueira, que fez método de violão espetacular, e um que é esse aqui, para Geraldo Cunha, que também foi considerado, na época, os 3 violonistas bons do Brasil. O Geraldo Cunha é do Rio de Janeiro? Geraldo Cunha era baiano, ele faleceu. E ele foi levado pelo Chacrinha, lá para São Paulo, para o Rio. Ele tocava, ele montou várias casas de som, e esse violão esteve com ele durante muitos anos. Quando o Geraldo faleceu, a esposa dele, minha amiga Rosemary, ela falou: Vitor, tem um violão aqui que eu quero te dar de presente. Aí eu aproveitei uma terça-feira que foi feriado e fui a Guarapari, que eles moravam lá, e encontrei ela me deu esse violão que estava precisando de reparos. Meio derrubado. Meio derrubadinha, que atrás estava solta a madeira e tal. Eu levei no Pablo, no Thier, ele fez uma recuperação boa. Eu falei: não vai recuperar essa parte rachada, não, vamos só até aqui e ver como é que fica. E depois instala uma captação. Sei. E eu falei: Rose, eu instalei uma captação, você deu o violão para mim? Não, o Geraldo gostaria muito, ele que não teve oportunidade de fazer, porque eu pensei, eu posso tirar a originalidade do violão. Bom, esse é o violão que eu mais toco hoje em dia. Você usa esse violão, então? Eu uso muito. Esse arranhado aqui de unha é do Geraldo. É? Não é meu, não. Eu vou arranhar um pouquinho também. Né? Deixa a sua impressão aí. Então, esse violão é um violão de 60 anos, né? Timbre bom, né? Eu toco muito com ele e toco a minha guitarra também, que tem 20 anos comigo, certo? Aquela guitarra sua Ibanez, não, né? É Ibanez. Linda, com som maravilhoso. Aquela guitarra é outro negócio interessante. Eu comprei pelo telefone, liguei para uma loja de São Paulo. Vocês têm uma guitarra F-130BS Ibanez? Temos sim. Quanto está custando? Tanto. Então eu vou comprar, mas ela é boa mesmo? Não, é boa sim. Pô, comprar um instrumento sem testar. Telefone. A guitarra chegou, eu trabalhava no Leonardo da Vinci, chegou lá um carteiro com a guitarra com o estojo aberto, a chavinha dentro do estojo. Ele falou assim: eu posso abrir a guitarra? Claro que ele já tinha aberto a guitarra. Falei: pode. Aí ele abriu a guitarra. Posso tocar? Pode. Então ele tocou na minha guitarra antes de mim.
Inaugurou. 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 Mas eu lembro disso com muito. Eu Inaugurou. gostei muito de poder o carteiro ter tocado. Foi muito bacana. Você realizou um sonho do carteiro. Meu Deus, com essa máquina aqui na minha frente. E mandou a musiquinha direitinho lá. Né? Mandou direitinho. A guitarra é semi-acústica, né? Não dá para você ouvir bem, mas dá para ouvir, né? Ah. Mas esse violão, ele acompanhou pelo menos as seguintes pessoas que eu listei aqui. Porque antes de vir para cá, eu liguei para a Rose, a esposa de Geraldo. A esposa de Geraldo. Rose, você sabe quem que já foi acompanhado por esse violão? Ela me deu uma lista aqui, eu vou falar alguns. Maísa Matarazzo. Maísa Matarazzo. Durante anos, ela tocou com Geraldo e Geraldo acompanhando. Orlando Silva, Jorge Veiga, Carlos Galhardo, Bete Carvalho, Alaide Costa, Aracide Almeida, Peri Ribeiro, com quem ele tem uma composição, Bossa na Praia. Peri Ribeiro é filho de Dalva de Oliveira. Muitas gravações no Brasil e no exterior. Grande Otelo já cantou acompanhando Marília Gabriela, Renato Teixeira, Toquinho, o próprio Paulinho Nogueira, Astrude Gilberto, Claudete Soares e a surpresa final. Olha só. Um dia chegou o Oscar Peterson numa casa onde Geraldo estava tocando. Aí ele falou, você me acompanha no piano? Ele tocando e Geraldo no violão. Então esse violão já acompanhou grandes pessoas, dentre elas Oscar Peterson. Um show, uma beleza. Vitor, está na sua mão. E você, que está agora, quem está tocando agora é Vitor. Eu sempre ligo para Rose. Rose, tá ele tocando aqui de novo. Esse violão é o que mais trabalha comigo, é um trabalhador mesmo. Oscar Peterson, essa turma toda de alta qualidade aqui no Brasil e o Oscar Peterson. Você sabe que eu vi o Oscar Peterson lá no Blue Note, em Nova York, e eu fiquei... Quando você entra no Blue Note, você tem a opção de ficar no bar, assim, né? Eu ia nas mesas. Eu fiquei no bar porque você vê melhor. E quando ele estava saindo, eu encostei a mão no braço dele assim, ó. Eu falei, Brasil! Ele falou, Jobim. Bacana, o cara sabe na hora. Né? Eu falei assim, Brasil! Ele, Jobim. Eles falam Jobim. Espetáculo. Você vê a reverência que ele teve por Tom Jobim, né, cara? Pois é. Aliás, Tom Jobim, cá entre nós, é um maestro, cara, é muito bom, né? Claro que ele tem parcerias com outras pessoas muito valorosas também, mas ele foi um espetáculo. Nossa. Eu acho que, às vezes o pessoal fala que eu exagero, tem o Vila Lobos e tem o Tom Jobim, num nível, né? O Vila Lobos com clássico, o Tom Jobim mais com popular, mas eu acho muito bom. Depois também, eu e Márcia fomos, em 2017, no Beco das Garrafas. Fizemos uma apresentação no Rio de Janeiro ou São Paulo? Rio de Janeiro. O Reduto da Bossa Nova. Lá tem um quadro enorme com o nome de todo mundo que já tocou lá. Depois não cabia mais no quadro, pararam de colocar. Carrier andava muito por ali. Carrier andava muito. Conhecia aquilo tudo ali. Então, Tom Jobim, Newton Mendonça, Johnny Alf, e todo mundo tem o nome lá. Elis Regina e tal. E, inclusive, a Ella Fitzgerald. E eu e a Márcia fomos lá apresentar o show. Ela e Joe Pass, lá. Você é o Joe e Victor e Márcia é ela. Isso aí. O show era baseado em apresentações que eles fizeram na Suíça, em vários lugares, e nos Estados Unidos também. Um show com músicas lindíssimas, como Autumn in New York, Crime River. Músicas difíceis, hein? Caramba. Cada música lindíssima. E músicas brasileiras. Once I Love, que já foi uma versão do Tom Jobim, né? O Amor em Paz. Então a gente fez um show de 1 hora lá. Foi espetacular, um público bacana que curtia a música. Quem vai lá é para curtir música. Isso, né? Para vocês dois foi maravilhoso, né? Maravilhoso. Então nós temos essa passagem em nossa vida de ter podido estar lá no Beco das Garrafas. Beco das Garrafas, famosíssimo Beco das Garrafas. Hein? É um currículo espetacular. Olha. Não que a gente vá se utilizar dele, mas a gente tem... É a massagem do ego, né? Massagem do ego. Muito bom. Nós fizemos esse show, antes de ir para o Rio, nós fizemos aqui em Vitória também no 244. Esse mesmo show. Ela e Joe lá, Márcia e Vitor cá. Foi muito bom também. Que bacana. 244 é um lugar bom de frequentar. O 244 é um espaço de música boa, né? Então... Vitor, muita história, hein? Muita história. Muita coisa. E a história desse violão aí é fantástica. Isso é um violão
Pô, preciosíssimo, né? Ah, inclusive o case também é original. Case original. Até com alguns lugares. É? Deixa eu virar para cá assim. Alguns lugares rebentado já essa fibra de vidro, né? Aham. E com alguns reparos, está até quase na hora de fazer uma outra. Mas, protegeu bem, hein? mas eu quero manter porque E, ô, Vitor, ele história. mantém a afinação? Mantém demais, mantém É. demais. Posso afinar ele em casa, boto no carro, vou para E- lá, ele está afinadinho. E outra coisa, ele está com um encordoamento muito antigo, a gente tem que trocar de vez em quando, que o brilho some um pouquinho. Mas está com um encordoamento desde o dia em que o Pablo recuperou, antes da pandemia. Olha só. Então ele já atravessou esses anos aí e eu continuo tocando com ele, muito feliz. Ele tem uma pegada muito suave, você não precisa fazer grande esforço. O braço parece ser mais largo, né? É um braço numa largura confortável e a altura da corda é muito boa também. Bem afinadinho. É uma delícia tocar nesse violão. E agora, sabendo mais dessa coisa que eu fiquei sabendo hoje, dessa lista Esse pedigree de todo aí. pessoas que já Olha tocaram só. aqui, ó. Uma Esse lista. pedigree aí. E a Rosemary ainda falou, e tem muita gente que eu não estou ainda... Ela não lembrou na no hora. tempo, que foi feito agora. Né? Deve ter muito mais gente que passou por aí. Tem. Ele acompanhando e tudo ali. Maísa, imagina a Maísa aí, hein? Um show. Você vê E a isso própria Rosemary, ela cantava com ele também. Ah, cantava Eles também. namoraram tal, e ela ia cantar. E o Geraldo tem uma música chamada Eternamente. É lindo, ele fez para ela. E eu não me lembro exatamente, mas fala assim: e quando eu não puder estar contigo, não deixe que esse ser ausente fique longe de você. Mas uma coisa um poema, né? Uma declaração de amor, né? que o marido pode fazer para a esposa. Tem músicas dele com Johnny Alf, tem música com Peri Ribeiro, Renato Teixeira. O cara é bom, o cara... Tá vendo como é que é bacana esse podcast? A gente vai do rock com o Saulinho, a gente conversa com o Vitor, vai lá no Johnny Alf, vai lá no Peri Ribeiro, olha, vai no Beco das Garrafas. Então é assim, gente. Aqui é como eu disse, né? O universo nos atrai e a diversidade nos une. Agora, Vitor... Peraí, fala de novo essa frase aí que é bonita, hein? O universo nos atrai e a diversidade nos une. Bacana demais. Entendeu? O universo nos atrai e a diversidade nos une. Deixa eu só falar uma coisa, você falou de Saulinho. Saulinho. Outro dia, meu netinho, 4 anos, falou, vovô, vamos passear de noite, domingo. Aí saímos ali de casa, na Constância Sodré, fomos até o Saulo. Tá o maior rock lá. Dos bons, hein? Dos bons. Aí o Guto Ferrari estava lá na bateria, cantando, Juninho, Cúrcio, o Saulo, o contrabaixo estava o Otávio. Aí meu netinho parou lá e ficava olhando. Aí o Guto passou a mão na cabeça dele. Pronto, foi o ápice. Pô, eu vou ser músico. Vou ser músico também. Mas ficou entusiasmado demais. Aí passamos pela ponte Ayrton Senna, fomos Jardim da Penha, a pé. Voltamos pela ponte Camburi. Sim. Quando chegamos na Praia do Canto, falou, quero ir lá de novo. Quer ir lá? Fomos lá de novo, curtimos de novo. Que bom. Tava lindo o som, e ele gostou. Já está começando bem, está começando... É igual o seu. O meu também gosta disso. Aliás, a Fran vem aí, hein? A Fran, esse é o refrão. Dona Fran, ela ia vir, não pôde vir, tá, agora a Fran vem aí. Acho que terça-feira que vem a Fran vem aí, que é um rock and roll muito bom também. Ótimo. Mas, Vitor, cara, além disso tudo, você ainda tem essa coisa de observação, você fica se reinventando, pô. Rapaz, essa observação de aves aí, de onde você tirou você isso? falou uma coisa, eu vim para cá pensando, tá na hora de me reinventar de novo. Novamente? A gente não pode parar, não pode parar. Nesse domingo eu fui a Santa Teresa fazer um curso com um Eduardo Alexandrino, um doutor na parte de biologia de aves. Fui fazer um curso sobre capturar aves cientificamente, não é bagunça, é uma coisa bem feita, e depois anilhar as aves e soltá-las para acompanhar qual é a área que elas conseguem percorrer, quanto tempo elas vão viver. Você consegue muitas informações com isso. Então, eu estou com 68 anos e estou estudando, não paro. Não pode parar, não. Conhecimento é tudo. Mas eu vim para cá pensando que está na hora de me reinventar de novo, tanto em música quanto em aves. É mesmo, Vitor? Não pode parar, não. Que isso? Bom, em 2020, plena pandemia, eu fui para Santa Teresa com a minha família e lá todo mundo de máscara, aquele negócio, não pode sair, né? Chegou um pássaro lindo lá no gramado e eu tinha uma maquininha compacta que não tem zoom, não tem grandes coisas, mas tinha uma maquininha lá, peguei, fotografei aquela ave, ficou boa a foto, dentro do que podia ficar. E aí perguntei a uma amiga lá de Santa Teresa, uma senhora, Antônia, que pássaro é esse? Pica-pau do campo.
Ah, como é que você sabe assim? Não, eu sou observadora de aves. Como é que é Olha. isso? Eu fotografo aves e o que é que você faz com as fotos? Eu mando para o Wikiaves, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu me interessei, ela me ensinou, né? Eu baixei o Wikiaves, entrei no Wikiaves, me cadastrei, etc. E comecei a postar as aves. Gostei demais daquilo. A gente não saía juntos por causa da Covid, cada um no seu Ah, espaço, tá. mas às vezes Período da saía Covid. um pouquinho isolado, tal. E até na mata a gente estava de máscara. Um lugar Olha, puro, vamos dizer, né, com ar mas assim, limpo, tá, mas com é, máscara. Aí eu me cadastrei no Wikiaves e um rapaz aqui, o Regis Vicentini Silotti, que era o presidente do Clube de Observadores de Aves naquela ocasião, ele viu a minha postagem e mandou logo um e-mail. Ô Vitor, por que você não entra no COA, Clube de Observadores de Aves? Manda algum currículo seu aí que nós vamos estudar a sua entrada. Eu mandei. Falei, inclusive, que eu ia com Augusto Ruski capturar beija-flor, apesar da diferença de idades. Eu é fui mesmo? algumas vezes. Você Sim, conheceu o sim. Husky? Conheci muito. Eu ia com ele pegar a beija-flor. Olha, O filho dele, o André, foi meu colega de sala de aula. A gente brincava dentro do museu o dia inteiro. Então, eu entrei no Clube de Observadores de Aves, justamente também no período da pandemia, quando ninguém saía. Então, a gente não reclusão. podia participar das saídas para observação de aves. Eu estou querendo evitar a palavra passarinhar, assim como eu evito de ser um passarinheiro, mas é o que corre no Brasil hoje, tá? O birdwatching aqui é chamado de passarinhar. Passarinhar. Mas tem algumas pessoas que são totalmente favoráveis a continuar esse termo, que é um termo bem popular, e eu estou tentando não usar. Não estou falando que eu estou certo, nem que eles estão certos, mas eu vou tentar. Em artigos científicos, em artigos com essa finalidade, não se usa passarinhar. Sim. Mas entre nós, fala-se. A linguagem universal não é essa, né? Eu tenho evitado. Mas então, nesse tempo, a Covid foi embora, ou o Covid foi embora, e nós começamos a sair em grupos muito pequenos. E eu comecei a aprender com essa turma. Tem um observador que tem 30 anos de observação de aves. Já está fera no negócio. Sabe, ouviu o canto, viu o passarinho lá, já sabe o que é na hora. E mesmo assim, tem alguns que ainda deixam dúvidas. Só, cara. Tem pessoas muito jovens que vão, 14, 15 anos, e tem pessoas com 80 e tantos anos. O Uriel, que trabalha aqui, Uriel ele é com Google. apaixonado com isso. Isso, é um negócio apaixonante. Acho que você deve entrar. Vou entrar nisso também. Vou me reinventar também. Isso aí. Aí a coisa andou e 2021, 2022 foi a última diretoria, são 2 anos do COA. O COA é uma instituição sem finalidade lucrativa, mas oficial, tem CGC, tudo é bacana. Então tem um procedimento de eleição totalmente oficial. Então eu acabei sendo presidente do COA no período 2023-24. Ah, é? Você é o atual presidente? Eu sou o atual presidente, estou com uma equipe Mr. muito... President. Então, também sou associado à AMOAves, que é a Associação Martinense de Observadores de Aves, que eu saiba tem essas duas associações. A AMOAves é do município de Domingos Martins e Marechal Floriano, ali pertinho. Tem muita gente, tem muitos observadores e eles produzem muito. E também, junto com o Roberto, que é o presidente da AMOAves, eu montei uma empresa, ainda não oficial, que chama-se RV, Roberto e Vitor, Observação de Aves. Então, se vem uma pessoa de fora, ou mesmo daqui do Espírito Santo, que quer fotografar a ave tal, nós sabemos com grande precisão onde ela está. Onde vai encontrar e tal, o horário. O horário, do período. Período. Não adianta vir aqui em janeiro querer fotografar a saracura do mangue, que ela não acontece. Ela está num período da vida dela que ela não se mostra. Isso, você está envolvido com isso há quanto tempo? 2 anos? Desde 2020. 2020? Julho de 2020. Rapaz, você é Junho rápido. de 2023. Você é rápido, Vitor. Você vai entrando de cabeça no negócio, já vai para lá, já é presidente, criou a empresa. Estou saindo, em média, uma vez a cada 2 dias para observar aves. Seja em local muito próximo, por exemplo, como a UFES, seja em local muito longe, como, por exemplo, a Reserva de Linhares. Puxa vida. E aí, o seu equipamento, você foi melhorando, né? Aquela maquininhazinha. Sim, comprei uma outra máquina compacta, porém muito moderna, Wi-Fi, etc.
e comprei uma lente boa que não deu na máquina, porque a rosca era diferente. Aí comprei um adaptador. Enfim, hoje eu tenho equipamento que não é o ideal, mas é muito bom. E dentro do grupo vai acontecendo muito upgrade. É. As pessoas compram, depois É. trocam, aí o equipamento dele é vendido no grupo numa condição boa, ninguém está ali para ganhar dinheiro. Então é muito bom. Esse projeto é sensacional. Observar aves é nos conectar com a essência, com a natureza. É um negócio espetacular. Você não vê aves, você vê rios, cachoeiras, vê a natureza em montanhas, si, né? rochas, florestas. Você sente o aroma da floresta, o frescor da floresta. É um negócio que traz uma tranquilidade muito boa. Um dia que eu estou lá, e a gente passa o dia inteiro. Quinta-feira vamos sair às 3 horas da manhã e a gente chega aqui às 10 da noite. O Vitor não é fácil, não. Olha, tem que ter mais um programa para começar com o Vitor. O nosso está chegando ao final. É tanta informação, é tanta coisa boa, tanta notícia boa, reinvenção, né? Vitor, eu tenho que agradecer a sua vinda aqui, cara. Nós vamos ter que marcar um outro para a gente continuar esse papo legal, porque é muito rico, né? E ainda mais essa questão de observação de aves aí, fantástico. Temos um tempinho ou acabou? Acho que está no finalzinho. O que eu tenho mais aí? Só falar uma coisa interessante sobre o Espírito Santo. O Brasil é o segundo país do mundo em quantidade de espécies. Tem registradas hoje 1.950 aves. O Espírito Santo tem 34% das aves vistas no Brasil. Que beleza. E é um estado ainda pouco visitado, mas prefere-se Amazonas, prefere-se o Pantanal. Mas nós vamos colocar o Espírito Santo nesse circuito aí. É isso. Com o seu apoio. Gente, obrigado mais uma vez. Um grande abraço para vocês todos. Obrigado também.